roteiro recentemente, bem diferenciado, buscando essa questão das vinícolas da Serra Gaúcha. E conta um pouquinho pra gente sobre ou seja, dá essa possibilidade de conhecer um pouco mais para quem busca essa cultura do vinho, porque a produção hoje no Brasil é bem extensa, né? Então a ideia da viagem que a gente fez esse ano foi conhecer mais vinhos lá da Serra Gaúcha, né? Então quando eu falo Serra Gaúcha, engloba vários terroirs diferentes. Normalmente o que o pessoal normalmente visita, né, o mais conhecido é o Vale dos Vinhedos, mas não tem só o Vale dos Vinhedos. Isso que eu gostaria de deixar claro aqui no vídeo e explicar um pouco de cada local diferente de produção de vinho lá na Serra. Mas a primeira coisa, assim, o que tem que ser feito é um bom planejamento da viagem, né? Se eu quero conhecer os vinhos brasileiros, no caso lá do Rio Grande do Sul, da Serra especificamente, você precisa se organizar, né? Então pesquisar antes onde você vai, entrar em contato antes com a vinícola, porque eles normalmente recebem grupos, né, horário agendado, tem um valor da degustação, então tem que estar preparado para esses valores também, que variam de 50, 70, as mais caras 100 e alguma coisa, depende do que você quer fazer, né? No caso da visitação com degustação, você faz aquele tour dentro da vinícola e no final eles apresentam os vinhos que você vai degustar e depois pode comprar, enfim. A primeira coisa compra passagem em Porto Alegre, Bento. Aí em Bento vê hospedagem, vê um Airbnb ou um hotel, enfim, em Bento. Então, partindo daí, você faz todo o roteiro das vinícolas. Pesquisa o horário que ela abre, o horário que fecha. Então, tem umas que fecham para almoço, outras fecham 5 horas, outras fecham 4 horas. Tem umas que abrem 8 da manhã, umas abrem 9, umas abrem 10. Tem vinícola que não abre final de semana. Então você, às vezes, por não ter planejado, você quer visitar uma vinícola específica. Quando chega lá, está fechado naquele dia. Então sempre é bom pesquisar antes. Isso foi o que eu fiz. O resultado dessa viagem que a gente fez, a última, né, foram 6 dias dentro das vinícolas, 6 dias cheios, né? A viagem durou 8 dias, mas 6 livre para fazer visitação. Desses 6 dias a gente visitou 36 vinícolas, 225 rótulos degustados. Então tempo 100% era para visitar as vinícolas e conversar sobre vinho, conhecer a cultura do vinho, quais são as uvas as melhores uvas de cada região, né, produtora, enfim. Então, para tentar esclarecer cada região, a gente tem o Vale dos Vinhedos, que é o principal, que fica bem pertinho de Bento. O Vale dos Vinhedos é uma denominação de origem, que é a principal. 2012 para cá, 2002, o Vale dos Vinhedos foi a primeira a ter uma indicação de procedência e em 2012 virou uma denominação de origem. As demais regiões que eu vou falar, todas são indicação de procedência. 9 vinícolas dentro do Vale dos Vinhedos, então foram 19. É a região que mais teve vinícola visitada, das 36, 19 foram lá. Bom, ainda em Bento, olhando aí no mapa, por trás de Bento, na região rural, vamos dizer assim, de Bento, você tem Pinto Bandeira, que é Alto Pinto Bandeira, que é uma indicação de procedência. Eles já têm dentro do INPI, fizeram o registro da marca, então eles já estão trabalhando com uma indicação de procedência. É uma serra, uma outra serra, mais alta, chega a 800 metros de altura, então já é um terroir diferente do Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é um vale, como o próprio nome está dizendo. Então fica na parte de baixo da serra. Já Alto Pinto Bandeira já fica no alto da serra. É um terroir de altitude, diferente do Vale dos Vinhedos. Ou seja, tudo isso muda o sabor do vinho também, né? E esses são bem próximos, tá? O mais próximo do Vale dos Vinhedos é Belo Monte. Belo Monte do Sul, fica a 15 quilômetros. Então você está no Vale dos Vinhedos andando mais um pouco. Depois do vale chega a Belo Monte, que é uma cidade. Belo Monte do Sul é o lugar onde tem a maior produção de uvas viníferas na América Latina, per capita, dá 19 toneladas. Fica lá em Monte Belo do Sul, que é depois do Vale dos Vinhedos. De Bento, indo para Farroupilha e Caxias do Sul, é outra indicação de procedência, onde tem, por exemplo, a Casa Perini. A Casa Perini fica lá em Farroupilha, né? Entre Caxias do Sul e Farroupilha. Seguindo mais um pouco
depois de Caxias do Sul, subindo para o norte, você chega a Flores da Cunha. Flores da Cunha e Nova Pádua é o terroir Montes Altos. Então lá é uma outra indicação de procedência, onde tem várias vinícolas, a gente visitou 5 lá, 5 vinícolas, muito interessante. Foi a região que começou o cultivo das uvas viníferas no Brasil em 1930, eles que introduziram as variedades, não foi no Vale dos Vinhedos, foi lá na região de Flores da Cunha. Onde a gente tem até vinícola aqui, por exemplo, é uma de lá. Luiz Argenta é uma vinícola que é daquela região. Aqui, Casa Perini, é da região lá de Vale Trentino, fica perto lá de Caxias do Sul, Farroupilha, né? Essa é a indicação de procedência. Esses daqui, ó, são do Vale dos Vinhedos. Então são tanto tinto como vinho branco de excelente qualidade. Aqui Vale dos Vinhedos, só para mostrar um pouco do que a gente tem aqui, né? Vale dos Vinhedos também, Garibaldi, Vale dos Vinhedos, Vale dos Vinhedos, Vale dos Vinhedos, e aqui Campanha Gaúcha, que fica no sul. Então assim, o que eu queria mostrar, nesse planejamento da viagem, a gente precisa, quem quer conhecer os vinhos lá da Serra, visitar um pouco de cada. Então a gente visitou 7 vinícolas em um lugar, 5 na outra, 19 no Vale dos Vinhedos, e buscou provar e degustar, entender a diferença de um vinho de uma região para outra. Então, voltando aí, Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é onde tem os melhores espumantes do Brasil. E eles estão brigando agora para virar uma denominação de origem. Brigando sim, porque demora um tempo entre eles, entre os produtores, para chegarem num consenso de qual uva, de qual método, de quanto tempo, qual tipo de parreiras, né, qual tipo de plantação da uva que vai ser específico daquele terroir, daquele denominação de origem. Então eles estão lá discutindo e provavelmente vão virar uma denominação de origem em breve. Pinto Bandeira. Então lá vai ser espumante, eles querem espumante, querem ser a denominação de origem de espumante do Brasil. E é onde tem os melhores espumantes do Brasil. Então o cara vai para a Serra e não vai em Pinto Bandeira tomar um espumante, para quem gosta de vinho, ele perdeu uma oportunidade muito importante, né? Belo Monte, que é a região que mais produz vinho vinífera no Brasil, na América Latina. Então é interessante você também visitar. Lá tem 600 vinícolas na região, em Monte Belo do Sul. 600 opções de vinícola para você visitar. Desde um vinho, também produzem vinhos excelentes, espumantes e vinhos tintos, mas eles também têm vinhos diferentes, por exemplo, vinho natural. Os vinhos que têm uma pegada diferente, que não leva nenhum conservante, uma coisa mais ligada à sustentabilidade, ao trato orgânico com a parreira. Então eles têm todo um cuidado que as outras não têm, né? Então vamos dizer assim, eles têm um outro nicho de mercado, é um vinho diferente. A gente provou lá vinhos que chama natureba, né? Os vinhos naturebas, que eles são mais ácidos, têm uma pegada diferente sabor, álcool, corpo diferente, tá? Que é a ideia deles. E tem crescido esse mercado no mundo, né? Não só no Brasil. Os brasileiros têm evoluído muito nos últimos 5 anos. Isso não é eu somente estou dizendo, são os especialistas da área, tá? Que a qualidade do vinho brasileiro, com o tempo, ele vai melhorando. As técnicas, né? Eles vão aprendendo novas técnicas, vão trazendo novas variedades, as parreiras estão envelhecendo também. Então isso faz com que a gente melhore a qualidade do vinho, né? Mais gente de fora está vindo, mais especialistas estão vindo para ajudar, mais gente no Brasil está se formando em enologia. Isso faz com que melhore, né? Vai melhorando. Às vezes era uma propriedade familiar, onde o filho fez enologia e trouxe todo o conhecimento da faculdade para dentro da propriedade da família. Isso fez melhorar a qualidade do vinho. Então isso é que a gente tem visto. Primeiro, que tem excelentes safras, né? 2018, 19, 20. Então os vinhos que a gente tem hoje à venda mais novos são dessas safras. Então tem 3 anos de safra muito bom. Isso facilitou para quem produz vinho, porque você está lidando com um produto de alta qualidade, é mais fácil sair um vinho de alta qualidade. Então 18, 19, 20. Marcelin, Tannat, Merlot, Cabernet Franc de tinto.
excelentes tintos nessas uvas, tanto Vale dos Vinhedos como Monte Belo do Sul, lá o pessoal de Flores da Cunha. Então, excelentes os produtos que eles estão lançando dessas safras, né? Muito interessante provar desses vinhos. Vou mostrar algumas fotos aí, vocês estão acompanhando, de vinícolas dessas regiões, né, que a gente visitou. E dos brancos, Chardonnay brasileiro deu muito bem lá na região da Serra. Saí com uma impressão muito boa de lá, muito boa dos espumantes, principalmente os com mais tempo pelo método tradicional e mais tempo de cava, né, de autólise. Então os que têm 70 meses, 36, 48 meses, são espumantes espetaculares, mais complexos, que harmoniza até com pratos mais complexos também, né? Mas para concluir, ainda de cada terroir, então a gente tem Vale dos Vinhedos com bons merlots e um branco de 12 meses de barriga de carvalho, que esses são os que representam melhor o Vale dos Vinhedos. Se eu for pegar em Pinto Bandeira, é espumante, não tem nem dúvida, do método tradicional. Se eu for para Farroupilha, espumante também, aí já pode ser o Moscatel, lá da região da Farroupilha. Se eu for subir lá para Flores da Cunha, aí você pode pegar variedades de tintos espetaculares lá, que eles têm, tá? Então Cabernet, Taná, Marcelin, pode pegar Cabernet Franc, que tem ótimos vinhos tintos naquela região. E Belo Monte do Sul também é um Chardonnay, vinho branco, que é a uva destaque lá deles.